A TV Seductec tem a honra de receber o professor Sivaldo Carneiro de Andrade para conversar um pouco sobre tudo relacionado à história e à cultura de Morada Nova. Sivaldo, muito obrigado por ter atendido o nosso convite e te dizer que o que provoca esse diálogo é a aproximação da festa do padroeiro de Morada Nova, o Divino Espírito Santo. Uma festa que transcende, na minha opinião, o caráter puramente religioso e permeia a cultura, a história, a vida da população moradanovense. E aí eu queria, Sivaldo, que você se apresentasse para os nossos internautas. O nosso público, ele é composto basicamente de professores, que na sua maioria, com certeza, te conhecem, e de alunos, que na sua maioria, talvez não lhe conheçam. Então, quem é o professor Sivaldo Carneiro de Andrade? Bom, Sivaldo Carneiro de Andrade, nascido e criado em Morada Nova, de pais de origem campesinha, e desde criança eu fui muito, assim, envolvimento com a vida religiosa, a começar pelo casamento dos meus pais. A vida religiosa da minha família sempre foi muito presente. Eu tive a oportunidade de conhecer do Padre Assis, que foi quem casou meu pai, batizou toda a nossa família, e o envolvimento da minha família, tanto de tia Carneiro, que tinha promessas para as velas trazidas do rio, vela de cera. Então a gente foi convivendo tanto na igreja matriz, como também no bairro da Girilândia, que tinha o Cruzeiro da Girilândia. A começar pela pedra fundamental. Só para contextualizar, porque assim, gente, a gente já vinha conversando antes de começar a entrevista e é preciso que a gente explique para quem está acompanhando a gente do que se trata essa pedra fundamental. O professor Sivaldo está tratando aqui da pedra fundamental da Igreja Matriz do Divino Espírito Santo, esse marco arquitetônico ao redor do qual a cidade de Morada Nova nasceu e se desenvolveu. Pode continuar. Antes da pedra fundamental, existia a Cruz do Galo, que era em frente, hoje, o cartório honorato. Essa Cruz do Galo era um marco religioso de Morada Nova. Hoje se encontra na Capela Santa Terezinha. Ele era a Cruz do Galo, passou o seu Cruzeiro da Girilândia, foi transferida dali quando houve a abertura para passar aquele calçamento em frente ao cartório. Então essa Cruz do Galo, ela existe, só que o galo de metal, a ferrugem comeu. Então na década de 30, ela foi para o bairro da Girilândia, que deu origem ao Cruzeiro da Girilândia. Posteriormente, quando se pensou em criar a capela, que era uma capela ainda muito rústica, foi feita a pedra, foi trazida, colocada lá no local essa pedra fundamental. Claro, não tinha patamar, não tinha nada disso, tem esse espaço para que fosse feita a igreja para trás, por trás da pedra. É um espaço grande que corresponde hoje totalmente ao patamar existente. O patamar foi cortado para frente, um pouco, mas a pedra continua lá. Esse marco inicial, a pedra fundamental. Sivaldo, eu fiquei curioso. Então quer dizer que foi proposital que toda a igreja fosse construída livrando a pedra ou foi algum erro de cálculo? Não, foi livrando mesmo, para marcar o início do marco mesmo da pedra fundamental. Ela sempre ficou fora. Essa pedra fundamental ela é assentada em que ano? Ela foi anterior a 33. Mas é 1833, 1833. Né? Nós estamos aí nos anos de 1800. Exato. Sivaldo, eu queria voltar ainda um pouquinho antes. Quando a pedra fundamental é assentada, nós já sabemos que é uma capela do Divino Espírito Santo. Isso já tinha sido resolvido ou ainda estava aquele quiprocó entre Espírito Santo e São Crisólogo? Já tinha sido resolvido. Por quê? Os dois irmãos, as esposas, uma era devota de São Crisólogo e a outra do Divino Espírito Santo. Venceu no plebiscito Divino Espírito Santo. Existiam os oratórios nas residências. Nas duas residências.
Então, ganhou o Divino Espírito Santo, no plebiscito que aconteceu. Uhum. Daí para frente, já em 33, já foi a autorização do bispo de Pernambuco, Perdigão, para poder autorizar a construção da capela. Não era essa igreja grande que nós temos hoje. Uhum. A segunda reforma, que ela começou da frente para trás. As torres, por exemplo, elas não existiam quando foi construída a capela. As torres foi feita depois. Por que as torres não eram construídas? Porque na hora que você construía as torres, a igreja, a diocese, teria a obrigação de cobrar o imposto para mandar para a corte. Toda igreja que era terminada já começava pagando imposto para funcionar. Por isso que a maioria das igrejas só tem uma torre. Só tem uma torre, ou não tinha nenhuma, que era o caso daqui. Que interessante. Tá aí, você acabou de me explicar uma coisa que eu nunca tinha entendido. Essas torres são muito jovens, porque na década de 20, o pedreiro que construiu as torres atuais, tem ela, existem fotos, que tem ela sem as torres. Depois, pelo seu Paruara, que é o pai da dona Clery, ele era um pedreiro, então era dividido. Do lado leste da igreja, era a família Chagas que tomava conta. Do lado oeste, a família Cavalcante. Da construção da torre. Da construção das torres. Eu queria voltar um pouquinho antes de uma dúvida que surgiu aqui, que é a seguinte. Morada Nova já chegou a ser chamada de Vila de São Crisólogo antes de ser Morada Nova? Só Vila de São Crisólogo, sim. Vila de São Crisólogo, chegou sim. Existem documentos que provam isso. Aí depois passou a ser Vila do Espírito Santo e depois... tanto que a Morada Nova ainda vai comprar a categoria de vila para a cidade, é nova de 1925. A gente tem um documento, o discurso de inauguração da cidade. Proferido por quem? Dr. José Girão e Dr. Viana. No livro que você ajudou a escrever, Morada Nova, História em Construção, é sinalizado que alguns escravos eram libertos como pagamento de promessas ao Divino Espírito Santo. Principalmente os da igreja. Os próprios escravos da igreja. Então, você tem, assim, ideia de um quantitativo, ou pelo menos uma hipótese, de quantos seres humanos foram libertos do jugo da escravidão, pagando promessas ao Espírito Santo? Você chutaria um número? 32. Você tem um número exato? Pelo menos é o que a gente tem conhecimento. Que pode, dos meus historicamente, pode ser comprovado. Sivaldo, é a primeira vez na história que nós teremos uma festa do Divino fora da matriz? Não, a missa, muitas missas escaparam em tempo do Padre Pedro, não estava esse altar que eu estou falando. Festa do Divino fora? Fora, porque não cabia o povo dentro. Entendi. Porque não cabia o povo dentro. E igreja não cabe dentro. Você vai para o Vaticano e a missa é fora, que não cabe o povo dentro. A gente está se encaminhando para o final desse papo. Já quero te convidar para um próximo, já, quando você voltar da sua viagem, dessa vez para a gente tratar de outro tema que é tão caro para você quanto o divino, eu penso, que é o vaqueiro. Você traz assim uma gama de informações. Você sabe que eu sou vaqueiro de índole e de prática, não. Mas eu acho muito legal isso. Eu sou uma pessoa que tem uns 70 anos e com idade de 8 anos eu já estava dentro da festa do vaqueiro. Mas isso aí é pauta para o nosso próximo diálogo. Eu só queria que você finalizasse, Sivaldo. O principal público da nossa TV são professores e alunos da rede municipal. Então, você está falando aqui hoje para crianças e adolescentes que talvez vejam com muita estranheza tudo isso que você colocou a respeito da festa do Divino. Então, eu queria que você deixasse um recado final na condição de historiador, de pesquisador da festa do Divino, para os nossos educadores e também para essas gerações novas a respeito da importância da festa do Divino para além do seu aspecto religioso. A gente deixa aqui que as pessoas busquem cada vez mais a fé. Você não é ninguém sem fé. A fé realmente é fundamental para o ser humano. Não importa o segmento de fé, você tem que ter fé. A fé traz tudo de bom. A gente teve uma conversa incrível com o professor e historiador Sivaldo Carneiro de Andrade, que já vai embora prometendo voltar
para falar sobre a cultura vaqueira. Sivaldo, novamente, muito obrigado. Não há de quê. E a gente Temos se encontra muito para falar da sempre. igreja e do nosso patrimônio cultural. E nos encontramos no próximo vídeo da TV Seductech. Até breve.